E na Rádio Geek, você está no Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas. Eu vou falar agora de um filme, continuando as nossas resenhas dos 100 melhores filmes nacionais, de acordo com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Nós já avaliamos uns 20 filmes da lista dos 100 melhores filmes nacionais. Esse filme se chama SP Sociedade Anônima, é de 1965. É escrito e dirigido pelo Luiz Sérgio Persson, que é pai da Marina Persson. Marina Persson, a VJ da MTV, eu não sabia que o pai dela trabalhava com cinema. Eu vou falar de dois filmes dele aqui hoje que estão nessa lista. Esse é o SP Sociedade Anônima. A história acontece no momento da euforia desenvolvimentista provocada pela instalação de indústrias automobilísticas estrangeiras no Brasil, no final dos anos 50. Conta a história de Carlos, um jovem da classe média paulistana que ingressa numa grande empresa. Logo depois ele aceita um cargo numa fábrica de autopeças, da qual torna-se gerente, e cujo patrão é sonegador de impostos e tem várias amantes. A certa altura, ele é um chefe de família que trabalha muito, ganha bem, mas vive insatisfeito. Sem um projeto de vida ou perspectivas para mudar a condição que rejeita, só lhe resta fugir. Esse filme já abre com uma cena muito bonita, vista de cima, do personagem saindo do seu primeiro relacionamento. Mostra já ele conversando com a personagem que ele deixou dentro do apartamento, como se eles estivessem um na frente do outro, ela conversando com ele conversando com ela, só que os dois em lugares diferentes. Então ele já começa com essas imagens muito bem dirigidas e muito diferentes, principalmente para a época. É muito bacana ver São Paulo no finalzinho da década de 50, né? O filme foi lançado em 65, mas acho que a maioria das cenas ocorre entre 59 e 60. Você vê a montadora de Fuscas da Volkswagen, que tinha em São Bernardo. Você vê em São Paulo o Parque do Ibirapuera, eles passeiam pela Bienal. Você vê o centro, eles comem no restaurante do Copan. Mostra Via Anchieta, a Estrada Velha de Santos. Você vê vários lugares de São Paulo, principalmente antes do Minhocão, no centro. Então você vê umas coisas que você reconhece um pedacinho, mas você acha estranho, né? Porque não tem um Minhocão cortando o meio. Você tem umas frases muito boas, assim, de questionando, né, essa coisa de trabalhar e julgar os outros que não têm trabalho, né? Então tem uma hora que uma personagem fala pra ele: pô, você sabe o que é ter uma mãe doente no hospital e ninguém pra te ajudar? Você sabe o que é isso? E logo em seguida você vê ela numa lancha se divertindo. Tem algumas dessas críticas em relação a como as pessoas se vendem, né? E como as pessoas são retratadas no dia a dia. É uma viagem no tempo para o começo da década de 60. Você vê um pouco de comportamento das pessoas na época, né? Principalmente os relacionamentos entre homens e mulheres. Tem uma cena muito boa que ele fica esperando um monte de gente ir embora de uma festa para ele tentar ter um tempo sozinho com uma menina, e ela fala para ele: pô, você tá tudo chapado, né? Bebeu demais. Ele fala: meu, eu tô tentando aguentar todos esses convidados chatos seus, tem que ser chapado mesmo. Ela fala: quer saber, né? Vai embora que daqui a pouco a minha tia vai chegar. Ele fala: pô, ainda por cima você tem tia? Se eu soubesse, eu nem tinha esperado. Então tem essas sacadas boas, assim, da época, que você vê como que era o relacionamento entre as pessoas, que é bastante interessante. O personagem principal do Carlos tem medo de ficar sozinho, ele não aguenta as pressões do trabalho, e isso acaba influenciando as maneiras com que ele lida com as diferentes pessoas e com a vida. É um filme bem dirigido, é uma história em que não acontece muita coisa, mas que os relacionamentos humanos e como ele se sente, né, é muito perceptível, né? Me lembra um pouco um roteiro do Paul Schrader, por exemplo, que é o que fez o Taxi Driver, que fez o Bring Out the Dead. É um roteiro muito
pessoal, assim, de alguém que enxerga o mundo sob uma ótica muito específica. Eu recomendo esse filme, eu achei bem interessante. Tem uma cena muito bonita com uma imagem que vira uma silhueta e você vê São Paulo inteiro atrás, pela janela, assim, a uns 20 andares de altura. Tem algumas imagens bastante marcantes e com uma fotografia especial, principalmente para o cinema nacional. Gostei bastante desse filme do Luiz Sérgio Persson, SP, Cidade Anônima. Sociedade Anônima. Daqui a pouco eu vou falar de outro filme do Luiz Sérgio Persson. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.